Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas e bem-vindos a mais um vídeo de análise de classe de Elsword. Esse é o primeiro vídeo de análise da nossa campeã da votação passada, a Rose. Então comecemos com a sua primeira linhagem de classe, a da Tempest Buster. Se você tem dúvidas de como funcionam as skills, mecânicas e sistemas dessa classe, ou até mesmo se já teve dúvidas se criava ela ou não, então fique até o final do vídeo que eu vou te explicar tudo bem detalhadamente. Lembrando que o objetivo desse vídeo não é desmerecer a classe ou coisa do tipo, mas sim mostrar a classe no geral. Afinal de contas, em Elsword você não tem como testar a classe antes de escolher. Sem mais enrolação, vamos começar. Ana Testarossa, uma garota muito educada e simples que habitava uma dimensão diferente da de Elis. Por conta de sua família, desde criança, Ana tinha uma grande influência do exército de sua dimensão, e seu maior desejo sempre foi se tornar uma soldada. Seu pai era um respeitado soldado, mas infelizmente por conta de uma missão que recebeu, ele faleceu, sendo que no mesmo dia, Ana tinha entrado para a escola militar para finalmente dar andamento em seu sonho. Sabendo do ocorrido com seu pai, a mesma ficou desolada, a ponto de pensar se realmente valeria a pena seguir a vida como uma soldada, coisa que era o maior desejo de sua vida. Ela se sentia frágil, fraca, e no momento em que ela já estava a ponto de desistir de tudo, surge uma garota que, além de conseguir colocar a cabeça de Ana no lugar, também deu condições para que ela conseguisse se reerguer. Essa pessoa não era qualquer pessoa, era a princesa de sua dimensão, a princesa Erge. Ana, já erguida, se forma na academia militar se tornando uma poderosa soldada, assim como ela sempre quis. Conseguiu acesso ao castelo da princesa e se tornou membro da elite chamada Majestic Garden, que era responsável pela segurança da mesma. E assim, graças à sua eficiência, Ana recebeu o codinome de Rose. Com o passar do tempo, ameaças apareceram nessa dimensão, monstros terríveis que ameaçavam não só a segurança da população, como também a segurança da princesa. Com algumas investigações, eles descobrem que todos esses monstros vinham de uma outra dimensão, chamada Helios. Sendo assim, secretamente Rose foi chamada pela própria princesa e a partir daí ela recebe a missão de ir para essa dimensão e descobrir a origem de todo esse caos. Então, junto com um robô com mecanismo de navegação, chamado Zero, eles vão para Helios. Nessa linhagem, ao chegar em Helios, a partir do momento que ela se depara com Benders roubando o El, muitos Nazodes aparecem repentinamente e começam a atacá-la. E é aí que começa a luta nessa nova dimensão. Muitas vezes Rose se sentia incapaz de conseguir derrotar seus inimigos, mas Zero sempre esteve perto dela a ajudando. Desde a oferecer o cristal de El que ele tinha em seu mecanismo, fazendo com que ela conseguisse criar vários tipos de armas, canhões e lasers, até mesmo fornecer um grande e poderoso equipamento de batalha, chamado de Operation Race. E por fim, em sua terceira classe, com o intuito de fortalecer seu poder, pois nem sempre seus lasers perfuravam a armadura do inimigo, foi aí que ela cria um novo canhão eletromagnético híbrido, aquele canhão gigante da segunda e imperativa, sabe? Então, ela batizou de Demolidor Supersônico. Essa linhagem atualmente possui 3 classes: Heavy Barrel, ou Canhoeira, Stormtrooper, ou Comandante Bélica, e Tempest Buster, ou Demolidora. Segundo o jogo, a dificuldade de se jogar com essa linhagem é considerada como normal. A velocidade é lenta e o alcance dos ataques é longo. Ela é totalmente focada em ataque físico, então se você usa o set de Eleanod, use as Elchers vermelhas. E na sua arma Void, foque em adicionar ganho de ataque físico através das pedras místicas de Vanimir. Em relação à coleção do grupo de Buscael, o buff que você consegue é de aumento de dano de habilidades ativas. Caso você tenha a primeira classe, você recebe um aumento de 0,5%. Se você estiver na terceira classe, vai ser 1%. E se você estiver na Master Class, você vai ganhar 1,5%. Já em relação à sinergia, na primeira classe, ela entra no efeito Primeira Linhagem. Se você estiver com a terceira classe, ela entra no efeito Perpicazes. E com a Master Class, ela entra no efeito Destruidores de Gigantes. Lembrando que mesmo estando na classe mais alta, que é a Master Class, você consegue utilizar também as duas sinergias anteriores. Nos ataques por comandos, ela usa ataques físicos como chutes através da tecla Z. Com a tecla X, você consegue desferir ataques com as armas que ela tem, que são revólver, mosquete, pistolas automáticas e canhões de mão. Sendo que com essas mesmas armas, você consegue atacar usando esquiva. E por fim, ela tem um combo a mais com os canhões de mão. Na movimentação, ela consegue fazer um tipo de rasteira para frente que deixa a movimentação dela bem mais rápida. Além dessa personagem contar com um pulo duplo, caso você aperte o direcional para cima 2 vezes.
Em relação a sistemas, nessa classe você vai contar com o sistema de troca de armas. Como o próprio nome já diz, você consegue trocar de arma a qualquer momento com apenas uma tecla. Para ser mais exato, com a tecla V. As armas disponíveis são revólver, mosquete, pistolas automáticas e canhões de mão. Existe também uma forma de bloquear duas armas, caso você não goste ou não use. Basta você entrar na janela do personagem e clicar com o botão direito no ícone da arma que você não quer mais usar. Lembrando que nessa linhagem de classe, a arma foco é o canhão de mão. Outro sistema disponível é o sistema de ECP. A Rose conta com uma barra a mais que fica embaixo da barra de MP. Essa barra é a barra de ECP. Conforme você ataca com ataques por comandos ou usa determinadas habilidades, essa barra vai diminuir. E quando essa barra ficar totalmente vazia, a Rose vai entrar em modo de sobrecarga. Ela vai ficar com uma aura avermelhada em volta e com isso, a barra de ECP vai novamente aumentar. Quando você estiver no modo de sobrecarga, você vai receber um buff de aumento de 10% de MP ao atacar, 20% no dano de habilidades ativas especiais, 15% de dano crítico e um aumento de 150% no dano de ataques por comandos. Todos esses buffs ficam ativos apenas por 10 segundos, que justamente é o tempo em que a barra de ECP leva para encher novamente. Vamos falar das habilidades passivas. Aprimoramento de sobrecarga. Todas as habilidades de dano mágico serão convertidas para dano físico, e adiciona 2 efeitos quando você estiver no modo de sobrecarga. O primeiro é que você vai ficar recuperando 10 pontos de MP por segundo, e o segundo efeito é que se durante a sobrecarga, se você estiver usando os canhões de mão, vai recuperar mais 5 pontos de MP por segundo. Lembrando que a duração desses efeitos é de 10 segundos. Acelerador nuclear. Aumenta 100 pontos do seu MP máximo e te concede um efeito de resfriamento. Nesse efeito, se você usar habilidades ativas, o tempo de espera das habilidades vai ter uma redução de 2 segundos. Maestria em armas pesadas. Com essa passiva, sempre que você usar uma habilidade ativa especial, você vai conseguir um buff que aumenta o dano de habilidades ativas e ativas especiais em 6%. Esse buff tem uma duração de 15 segundos e pode ser acumulado em 5 vezes, ou seja, com o máximo de acúmulos você vai receber um aumento de 30% no dano. Uma observação: quando essa passiva é ativada, cria uma barra que vai preenchendo a cada skill que você usar, e isso é ótimo para poder identificar mais fácil com quantos acúmulos essa passiva está no momento. Radar de águia. Inimigos próximos vão ser marcados com o símbolo desse radar, e aqueles que forem marcados vão ter mais 20% de chance de receber um ataque crítico. Já se essa marca estiver em mais de um inimigo, além do efeito anterior, vai aumentar o dano crítico em 10%. Os efeitos dessa passiva têm duração de 10 segundos, mas se acabar o tempo e o inimigo ainda não morreu, a marca é implantada novamente. Transcender Comandante Bélica. Aumenta 10 segundos da duração da sobrecarga, aumenta 20% do seu ataque físico, e quando você estiver num estado de sobrecarga, você vai ter uma redução de 10% no custo de MP das habilidades ativas especiais, um aumento de 15% na velocidade de ação, e ela ainda concede um buff de 30% de aumento de ataque físico para todos que estiverem no grupo. Lembrando que a duração desses aumentos de velocidade de ação e ataque físico duram 20 segundos após ela usar a sobrecarga. E esse buff de 30% de ataque físico não se aplica a Rose, só se aplica a quem estiver no grupo. Código Máquina de Guerra. Lembra daquela passiva em armas pesadas que eu tinha falado antes? Então, quando você chegar num acúmulo máximo, ou seja, nos 5 acúmulos, a vantagem Máquina de Guerra por 15 segundos vai conceder 15% de chance de ignorar a defesa de todas as habilidades de armas pesadas. Essa passiva também tem outro efeito, mas esse não depende da passiva Maestria em armas pesadas. Sempre que você usar uma habilidade de armas pesadas, vai ativar uma vantagem chamada Gerenciamento Efetivo de Armas, onde vai ter 50% de chance de reduzir em 10% o tempo de espera de habilidades ativas especiais. E se você estiver no estado de sobrecarga, a chance de reduzir o tempo de espera é de 100%, e a redução vai ser de 20%. As habilidades de armas pesadas são Churrasquinho, Metralhadora M137, Lança-Chamas M3, Rajada Flamejante, Lança-Granadas FM-31, Fuzil Laser, Bomba Quantum, Tempestade Bélica, Lança-Mísseis FM-92, Rajada Polar, Extrusor X1, Choque Plasma, Escopo Preciso e Granada Incendiária. Percepção Concentrada. Sempre que você estiver no modo de sobrecarga e usar habilidades de armas pesadas, você ganha um aumento de 1 segundo na sobrecarga, um aumento de 4% de chance de crítico e um aumento também de 4% só que de maximização. O aumento de chance de crítico e maximização tem a duração de 5 segundos, e pode ter até 5 acúmulos.
O problema dessa passiva é que é um pouco difícil de você conseguir levar até o 5º acúmulo, pois ela é ativada no momento que você começa a usar a skill, ou seja, dependendo de qual skill você for usar, quando terminar a animação vai sobrar muito pouco tempo para você usar uma outra skill para acumular esses buffs. Especialização em máquinas pesadas. Essa última passiva aplica 2 efeitos em certas categorias de skills. Nas habilidades de laser, vai haver 50% de chance de impedir a recuperação de MP do inimigo e aumentar a sua redução de dano em 10%, sendo que se esse efeito for ativado, ele vai ter uma duração de 5 segundos. Já nas habilidades de disparo, essas habilidades vão causar explosões adicionais, com 3.900% de dano, sendo que para ocorrer essas explosões novamente, vai ter um tempo de espera de 3 segundos. As habilidades de laser são Trava Stratos, Fuzil Laser, Tempestade Bélica, Extrusor X1, Choque Plasma e Granada Incendiária. E as habilidades de disparo são Lança-Granadas FM31, Bomba Quantum, Lança-Mísseis FM92, Rajada Polar, Queda de Fótons e Escopo Preciso. Tá, agora me diz, tá gostando do conteúdo? Então deixa aquele like lindo e maravilhoso no vídeo e claro, se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal. Aqui tem vídeos toda semana, geralmente às quartas e aos domingos. E além do mais, você não vai querer perder as análises das próximas classes da Rose, né? Então clica aí nesse botão e venha para aqui no Land. Vamos tratar agora das habilidades ativas. Lembrando que eu foco sempre em missões, então não estranhe se uma habilidade com um desempenho melhor em PVP não aparecer por aqui. Para começar, vamos para as obrigatórias na build. Visão Milagrosa. Ao usar essa habilidade, você vai receber um aumento de 30% no dano das habilidades ativas e ativas especiais, além de ganhar um aumento de 5% de maximização, sendo que esse efeito tem duração de 30 segundos. Essa habilidade é uma habilidade de ECP, ou seja, assim que você usar, vai consumir um pouco da barra de ECP. Você sempre vai usar essa habilidade tanto para pegar buffs, claro, mas também para ajudar a entrar no modo de sobrecarga mais rápido. Ah, e uma dica de ouro, quando você for aprimorar essa habilidade, nunca, repito, nunca escolha o aprimoramento leve, que reduz o custo de MP, porque nesse caso essa skill não gasta MP, e essa redução vai ser uma redução de quanto de ECP essa skill vai gastar. Toda Tempest Buster sempre usa 2 skills de gasto de ECP, a primeira é essa, e a segunda pode ser qualquer outra aleatória que gaste ECP também. Se você usar o aprimoramento leve, você não vai conseguir chegar na sobrecarga usando apenas essas 2 skills, sempre vai sobrar um pouquinho. Já se você escolher o aprimoramento robusta, que concede super armadura, é só usar essas 2 skills e pronto, já vai estar na sobrecarga. As próximas skills serão para você usar em conjunto com a Visão Milagrosa, para ativar a sobrecarga. Eu selecionei algumas que acho que podem valer a pena o uso, aí você escolhe o que você achar melhor. Bala de Canhão. Nessa habilidade, ela dispara uma bala em direção ao inimigo e explode. É uma habilidade simples e de execução rápida. Você também pode segurar o botão da habilidade e ela vai ficar carregando para lançar um tiro mais forte. Na minha opinião, essa é a melhor nesse quesito de usar em conjunto com a habilidade anterior. Ela tem um tempo de espera de 7 segundos e o dano em relação às outras é um pouquinho maior. Disparo Ascendente. Ela dispara uma bala no inimigo e depois disso ela ganha uma vantagem chamada Bala de Prata. Nessa vantagem você recebe um aumento de 125% no dano das balas por ataques de comandos. Você vai ver que quando você atacar, os tiros vão sair com uma coloração azul. Esse é o sinal que esse efeito está ativado, sendo que esse efeito tem uma duração de 20 segundos. O tempo de espera dessa skill é de 6 segundos, e cá entre nós, o dano dela não é bom, mas o uso dela ainda é interessante por conta do efeito que ela consegue te dar. Disparo Penetrante. Nessa habilidade ela lança uma bala no inimigo que, quando atingido, são causados vários hits, além de ir empurrando o inimigo durante essas explosões. Essa habilidade tem um tempo de espera de 9 segundos e a execução dela em comparação com as outras é um pouco mais lenta. Compressor de ar, PT-15. Nessa habilidade, em vez de balas, ela utiliza ar comprimido, assim causando vários hits no adversário. Ela tem um dano razoável em comparação às outras, justamente pelo número de hits que ela dá, mas tem um tempo de espera bem maior, 10 segundos. Explosão Dispersa. Nessa habilidade ela usa os canhões de mão para atirar e causar várias explosões. É uma habilidade que também é boa de dano se comparado com o compressor de ar e os disparos penetrante e ascendente. É uma habilidade de rápida execução, mas infelizmente o tempo de espera é de 9 segundos. Agora que você já vai ter a Visão Milagrosa, mais uma dessas skills que você vai escolher para fazer a sobrecarga, vamos para as que causam dano. Granada Incendiária. Ela dispara várias bombas para cima que vão caindo lentamente, e enquanto elas estão caindo, ela usa um fuzil e dispara um grande laser de baixo para cima, fazendo com que as primeiras bombas explodam.
Essa habilidade é uma das principais dessa classe. Tem um dano bom e uma área bem grande. Mas mesmo sendo uma habilidade de alcance longo, se o inimigo não estiver perto das primeiras bombas, uma parte do dano dessa habilidade vai ser perdido. Ela também tem a versão de revelação, só que ao invés de usar o laser de cima para baixo, ela usa de um lado para outro, fazendo com que ele vá em linha reta. Eu particularmente prefiro a versão original, pois consegue ter um alcance maior. Choque Plasma. Através de um tiro, ela cria uma grande esfera de choques de plasma que vão causando vários hits continuamente e explodindo no final. Essa skill tem um dano bem legal e ela consegue sugar os inimigos que estão próximos, ou seja, mesmo não sendo uma habilidade de alcance longo, ela consegue dar uma boa limpada na tela e matando grupos de monstros. Tempestade Bélica. Ela usa aquele grande e poderoso equipamento de batalha, o Operation Raze, que Zero tinha disponibilizado para Rose, e ela sai disparando um monte de tiro de tudo que é tipo em direção reta. Essa habilidade é uma ótima habilidade para Clean, pois ela tem um alcance longo, além de conseguir atingir alguns inimigos que estejam em plataformas um pouco mais acima. Bomba Quantum na versão da Revelação. Ela faz marcações no inimigo e logo depois, mísseis caem em cima do local marcado, causando grandes explosões. Mesmo parecendo ser uma skill que vai atacar só o inimigo marcado, quando o míssil cai, a explosão consegue atingir também quem está próximo naquela área. Essa habilidade é uma habilidade boa para dano e você consegue lançar até 3 mísseis. Na versão normal dessa habilidade, você consegue definir aonde que o míssil vai cair. É só apertar e segurar o botão da habilidade, com o alvo selecionado vai cair o grande míssil e causar uma explosão maior que a da versão da Revelação. Mas, na minha opinião, eu acho a outra versão melhor porque consegue pegar mais monstros, sendo assim tendo uma área de alcance melhor. Escopo Preciso. Essa habilidade é simples. Ela lança rapidamente um projétil para frente em direção reta que vai atravessando e causando dano nos inimigos. Por mais simples que essa habilidade possa parecer, ela tem um dano bem legal, além de ter uma linha de alcance excelente. Porém, em relação ao alcance de cima e baixo, ela acaba sendo bem ruinzinha. Só serve se você vê que os inimigos vão literalmente estar na sua frente, em direção reta. Extrusor X1 na versão da Revelação. Ela instala um grande canhão no chão que simula um buraco negro e que explode tudo no final. Essa skill consegue sugar os inimigos, coisa que pode ajudar bastante em limpar a tela, além de que, a partir do momento que o inimigo é sugado, é causado vários hits do começo até o fim. Já na versão normal dessa habilidade, ela instala o mesmo canhão. Tem o sugamento de inimigos também, mas tem uma diferença. Nessa, ela joga o buraco negro que vai seguindo reto por uma curta distância e explode no final. O problema dessa versão normal é que ela só causa dano quando o buraco negro explode, ou seja, todo aquele processo que cria o buraco negro, suga os inimigos e atira essa esfera de energia, não vai causar dano nenhum, só sugar o inimigo para dentro do buraco mesmo. Lança mísseis FM92 na versão da Revelação. Nessa habilidade ela lança mísseis no ar que ao caírem causam explosões e deixam o local da explosão com uma área com gelo no chão, e assim causam dano continuamente até esse gelo sumir. Os inimigos dentro dessa área terão uma redução de 50% da velocidade de movimento, da velocidade de salto e também uma redução de 50% de defesa. É sempre bom usar essa skill seguido de uma habilidade que cause um dano grande, justamente por conta dessa redução de defesa do inimigo. Lança-granadas FM31. Essa habilidade não custa muito MP e o tempo de espera dela não é tão alto. É uma habilidade que até que tem um bom dano, se você levar em conta o gasto de MP que ela tem, e um alcance mediano. Uso muito ela principalmente quando estou encurralado por monstros e sem muito MP. Fuzil Laser na versão da Revelação. Nessa habilidade ela dispara um laser com um bom alcance linear. Se você segurar o botão da habilidade, ela vai ficar carregando esse laser, sendo que possuem 2 níveis desse carregamento. E eu não preciso nem dizer que o segundo nível de carregamento causa mais dano, né? O problema dessa skill é justamente o carregamento dela. Se você usar ela sem carregar, o dano vai ser bem inferior ao dano se estivesse carregado completo. E para carregar você vai ficar um tempinho parado no lugar, então coisa que não é muito interessante, né? Rajada Flamejante. Ela usa um lança-chamas que vai soltando fogo em direção reta e até que tem um bom alcance. A graça dessa skill é que se você manter o botão da habilidade pressionado, você pode continuar usando essa lança-chamas, além de poder direcionar para cima e para baixo, aonde essas chamas vão chegar. Rajada Polar. Idêntico à skill anterior, porém ao invés de fogo, ela usa gelo. Essa skill também causa vários hits. Você pode prolongar a execução dela segurando o botão da habilidade e também pode direcionar para cima e para baixo para onde esse gelo vai ir. Porém, essa habilidade tem um detalhezinho a mais.
ela causa o efeito de congelamento, e isso pode ser muito útil em chefes como por exemplo os da rede de Vanimir. Vamos agora para as habilidades hiperativas. Devastação Ancestral. Ela utiliza uma gigante e poderosa artilharia ancestral, que solta vários lasers em direção reta. O alcance dessa habilidade é extremamente grande e consegue ser perfeita para limpar mapas sem muita dificuldade. Demolidor Supersônico. Ela cria uma gigantesca arma que solta uma energia grande que suga todos os inimigos, e logo depois lança um grande ataque supersônico com várias explosões. Em comparação com a primeira imperativa, o alcance dela também é muito bom, mas em relação a dano, a primeira consegue dar quase o dobro do dano. Porém, a segunda imperativa pode atingir mais monstros por conta do sugamento que ela faz no começo do ataque. Com as imperativas mostradas, vamos para os pontos positivos e negativos de se jogar com essa linhagem de classe. Lembrando que essa daqui é a minha opinião, que eu consegui ter jogando com ela, então se você discordar, faz parte. Mas antes, não esquece de deixar seu like no vídeo e de se inscrever no canal para você não perder quando as próximas análises da Rose forem lançadas aqui. E tem mais! Quando a quarta linhagem do Elsword chegar no servidor internacional, podem aguardar que assim que eu deixar ele preparado, eu trago uma análise dele aqui no canal. Vamos lá, pontos positivos. É uma classe com boas habilidades de clean, tanto habilidades com alcances longos em linha reta, como habilidades que sugam o oponente, coisa que ajuda aí muito a vida de quem joga com ela em PvE. Ela consegue ser bem útil em raid, principalmente em grupos focados em dano em ataque físico, por conta da passiva Transcender Comandante Bélica. Fora isso, ela consegue diminuir a defesa do inimigo com a lança-mísseis FM92, na versão mod, claro, além de conseguir congelar o boss com a Rajada Polar, que já daria aquela ajuda na terceira fase da segunda raid de Vanimir, e na primeira fase da terceira raid de Vanimir também. Graças aos aprimoramentos de ganho de MP que você consegue durante a sobrecarga e por conta dos buffs, você não vai precisar tanto assim de ficar usando poção toda hora. Não é um ganho de MP como o de outros personagens têm, mas já dá uma boa ajuda. Pontos negativos. A velocidade enquanto você está atacando com os canhões de mão é muito lenta. Fora que no combo aéreo com os canhões de mão, a personagem é empurrada muito longe, de forma muito desnecessária. Beleza que continuando o combo ela acaba voltando pro inimigo, mas pelo amor de Deus, né? Precisa tomar aquela distância toda? Você pode chegar a pensar, você pode usar outra arma para atacar. Sim, e pode mesmo, mas muitas das skills que ela usa troca a arma automaticamente para os canhões de mão, então às vezes chega a aborrecer trocar de arma toda hora e acaba não compensando muito. O sistema de ECP realmente é um sistema muito útil, mas ao mesmo tempo você é praticamente obrigado a sempre usar ele se quiser dar dano, principalmente nessa linhagem de classe, porque muitas passivas dependem que o modo de sobrecarga esteja ativado. A alternativa, como eu apresentei na parte de habilidades ativas, é usar a visão milagrosa mais alguma skill que gaste ECP. Você usa uma atrás da outra, bem rápido, e ativa a sobrecarga. Até aí beleza, só que às vezes usar essas habilidades perto de monstros você pode ficar vulnerável e levar tapa, coisa que não é legal, né? Isso sem contar que você sempre vai ter que usar essas duas habilidades frequentemente se você quiser jogar com todo o potencial que essa linhagem de classe pode ter. Ademais, essa classe, apesar de ser lenta em muitas das vezes, ela consegue compensar nos outros aspectos, como por exemplo em força e alcance. Pessoas, agradeço muito se vocês viram o vídeo até aqui, não percam os próximos vídeos e até a próxima!